Olá, gente, tudo bem? Deixa eu falar com vocês. O tema é narcisista impotente sexual. E existe muito. Claro que na sua maioria não, mas existe muito. Já clica no maisinho ali, já segue a página para você ser notificado quando entrar conteúdo novo e você poder estar sempre atualizado a respeito dos temas que nós tratamos aqui. Eu tô aqui no lugar sempre que eu gosto de postar, meio improvisado, porque eu ainda não tenho um estúdio. Mas se Deus quiser, a hora que eu tiver condições financeiras, eu vou montar um estúdio para a gente poder gravar os temas e também para que eu possa fazer lives mais sequência. Enquanto eu não tiver o estúdio, eu não consigo fazer lives, porque não há silêncio e privacidade. Mas vamos lá, o tema: narcisista impotente sexual. Bom, no vídeo anterior eu falava do narcisista e sexo, do desempenho sexual do narcisista, que narcisista ele vai proporcionar à vítima muito satisfação. Porém, uma coisa que nós precisamos entender é que todo o narcisista, agora é todo, tá? Todo, generalizando, todo narcisista é viciado em alguma coisa. Todo narcisista tem um vício. Ou são drogas ilícitas, ou são drogas lícitas, né? Bebidas, cigarros, charutos e o que você quiser imaginar aí. Mas uma grande parcela dos narcisistas é viciado em pornografia. O problema é que ser viciado em pornografia para uma pessoa normal e para um narcisista, o estrago é semelhante. O que muda é o comportamento de uma pessoa normal, que vai reagir de uma certa maneira, e o narcisista reage de outra maneira. Mas quando o narcisista é viciado em sexo, em pornografia, melhor dizendo, não em sexo, quando um narcisista ele é viciado em pornografia, ele vai ter na vida prática sexual impotência sexual. Ah, mas então ele é 100% impotente sexual? Não. O narcisista transferiu sua energia sexual para o mundo virtual. Pessoas normais também fazem isso. Mas nós vamos abordar aqui a questão do narcisista. Então o que acontece? O narcisista vive num mundo virtual, num mundo fantasioso. Então, na questão, quando o narcisista se vicia em sexo virtual, a mente dele só vai trabalhar sexo de uma forma virtual, não mais de uma forma real, material, na prática. Por quê? Na forma de sexo virtual, ele busca na rede social aquilo que vai trazer satisfação para ele da forma que ele realmente gostaria de se relacionar. E aí nós vamos viajar dentro do mundo do sexo virtual e do sexo da internet, pelo sexo homossexual, pelo sexo bissexual, pelo sexo heterossexual, pelo sexo generalizado, por todas as formas, né? Você encontra conteúdo no mundo da internet hoje para todos os gostos, né? Inclusive sexo com animais e também sexos com orgias, né? Também popularmente chamados como suruba e coisas nesse sentido, trocas de casais, né? E tudo que você imaginar na questão sexual tem relacionado na internet. Quando o narcisista vicia em sexo, ele procura aquilo que atrai os olhos dele. Normalmente são mulheres jovens, bonitas, com corpo escultural, com corpo atrativo, com homens também bem fisicamente preparados e na sua maioria bem dotados. Então o narcisista tem satisfação própria sexual com ele mesmo através da internet, através da masturbação e também contratando sexo virtual pela internet, porque existem muitos sites que oferecem sexo virtual, você paga e você recebe sexo virtual. Quando ele vem para o mundo real, quando ele está com uma vítima que ele conquistou
na dependência de afeto, né, que ele foi muito atencioso, quando ele conquistou ela, né, por presentes, por romantismo, na hora de fazer sexo, ele não tem mais a ligação sexual material, porque a mente dele está tão viciada no sexo em virtual, via internet, em pornografia, que ele não consegue ter nem mesmo ereções satisfatórias numa relação sexual carnal real, e muito menos ter ejaculações. E aqui que vem uma agravante: como o narcisista ele é viciado em pornografia, ele é viciado em masturbação, homem ou mulher. Não pensa que é só homem, não. Homem ou mulher, ele é viciado em masturbação. Então, quando ele vai ir para um sexo real, provavelmente por ele ser viciado em pornografia, ele já deve ter se masturbado anteriormente ao ter um encontro com a vítima. E quando vai para a relação sexual, ele já gastou a sua energia sexual na maneira virtual, internet. Então, se ele tiver uma ereção, vai ser uma ereção como a gente chama de meia bomba, né? Uma borracha flácida, porque ele já teve sua satisfação sexual, porque ele já teve a sua ejaculação no banheiro, na cama, onde ele fez o seu sexo virtual, porque hoje está muito fácil com o celular no banheiro. Por isso, talvez o seu companheiro, a sua companheira, gasta de 2 a 3 horas para tomar um banho, enquanto ele está ativando os contatos sexuais dele ou vídeos pornográficos. O interessante é que esse tipo de narcisista, ele vai somar uma grade de mulheres que estão dispostas a fazer sexo virtual com ele e não sexo real. Vítimas reais, pessoas que ele conhece, que ele conquistou, mas que ele vai tentar manter no sexo virtual. Vai tentar manter ela na casa dela, ele na casa dele, determinado horário, vão fazer sexo virtual. E nesse sexo virtual, a vítima vai perceber que esse narcisista vai ter grande satisfação sexual, porque ele está dentro do ambiente do qual ele é viciado, que é o sexo virtual. Porém, no sexo real, ele não consegue pôr em prática as suas fantasias, porque a mente dele está ligada de uma forma tão forte ao sexo virtual e à pornografia, que ele não consegue trazer para a realidade o seu libido, o seu desejo, o seu desempenho sexual. Isso acontece com pessoas normais, pessoas comuns também, tá? Mas aí depois, eu não vou tratar das diferenças agora, porque eu estou tratando do narcisista. Então, esse narcisista, ele vai se irritar, ele vai pôr a culpa na vítima, no corpo da vítima, ele vai dar desprezo à vítima, ele vai humilhar a vítima, porque ele não tem impotência sexual. A vítima que não está à altura de satisfazer as suas fantasias sexuais, as quais ele viu em tanto conteúdo pornográfico, de tantas formas, que a mente dele buga quando ele está num sexo presencial real e ele não consegue desempenhar uma boa função, né? Em muitos casos não tem nem ereção, e quando tem, como eu falei, é meia bomba, e a satisfação da vítima é um lixo. A vítima não tem satisfação nenhuma, muito pelo contrário, vai se sentir usada, desprezada, rejeitada e impotente de dar satisfação àquele homem que parecia ser tão vigoroso, mas quando foi para o ato real, não passa de uma pessoa com impotência sexual. Claro que causado pelos vícios que a sua mente adquiriu de fantasiar tudo isso virtualmente. Pensa nisso e comenta aí com a gente o que você acha disso.